Hoje a gente vai mergulhar num documento que é, no mínimo, impressionante. É um autoexame corajoso e às vezes até brutal de uma das maiores e mais antigas instituições do mundo. Basicamente um diagnóstico muito sincero das doenças espirituais que a desafiam por dentro. E o interessante é que o texto começa com um reconhecimento enorme, uma gratidão imensa. Ele destaca o trabalho incansável de tanta gente espalhada pelo mundo. A dedicação, o amor que a gente vê no dia a dia em hospitais, escolas, nos lugares mais pobres. É um bem extraordinário que está sendo feito. Mas aí que surge o grande paradoxo. Se tem tanto bem acontecendo, por que o próprio documento aponta para uma crise interna tão profunda? Uma perda de alegria, de fervor, sabe? De propósito. Exatamente essa tensão que a gente vai investigar agora. Então, vamos ao primeiro ponto do diagnóstico. É uma espécie de paralisia espiritual. Acontece quando o foco, que deveria estar no mundo, se volta para dentro, para a conveniência pessoal, para o conforto, e a missão acaba ficando de lado. O texto usa uma palavra antiga, mas muito poderosa para descrever isso: assídia. E olha, não é só uma preguicinha, viu? É algo mais fundo, é uma resistência real ao compromisso. É aquela necessidade de proteger o próprio tempo, a própria autonomia, a ponto de sufocar o motivo maior de tudo. E como é que a gente vê isso na prática, no dia a dia? Os sintomas são bem claros. A missão vira só mais um item na agenda, em vez de ser o centro da vida. As pessoas começam a fugir de responsabilidades, perdem um pouco a identidade e, o que é crucial, perdem o contato com gente de verdade, porque ficam mais preocupadas com planos e cronogramas. E o resultado final disso tudo? Bom, o texto usa uma das metáforas mais fortes que eu já vi, a psicologia do túmulo. Pensa numa múmia de museu. Ela está lá, preservada, bonita de se ver, mas está morta. Não respira, não tem vida. A fé vira isso, uma coisa para ser admirada de longe, mas que não se move mais. Então, qual é a primeira receita contra essa doença? É um chamado para ação, um apelo para reencontrar a alegria, não no isolamento, mas na missão, de sair, se conectar e servir ao mundo de novo. Agora, a gente vai para uma outra doença que corrói o espírito por dentro. É uma cultura de negatividade, de desesperança, que acaba paralisando qualquer tipo de iniciativa. Aquela nuvem cinzenta, sabe? E essa sensação de derrota vira uma profecia que se cumpre sozinha. Porque, poxa, se a gente já entra em campo achando que vai perder, ninguém vai lutar com garra, né? A energia vai toda para lamentação em vez de ir para ação. E o resultado são esses pessimistas com cara de vinagre. É forte, mas descreve bem. O texto ainda usa outra imagem poderosa aqui. Descreve uma liderança que age como generais de exércitos derrotados. São pessoas que ficam fazendo planos super detalhados e estratégias, mas que no fundo não têm a coragem ou a esperança de lutar a batalha de verdade. A cura para isso, segundo o documento, é um ato de vontade. É uma decisão de não deixar que roubem a esperança. É aprender a olhar para os desafios não como um beco sem saída, mas como uma chance de crescer. Certo. Agora a gente chega no que o texto considera a ameaça talvez mais perigosa de todas. E sabe por quê? Porque ela se esconde atrás de uma aparência de bem, o que a torna incrivelmente difícil de combater. O nome disso é mundanismo espiritual. É um conceito sutil, mas devastador. É o que acontece quando a motivação principal deixa de ser servir e passa a ser a busca por poder, por prestígio, por reconhecimento, e tudo isso disfarçado de piedade e dedicação. E esse mundanismo aparece de duas formas. De um lado, o que o texto chama de gnosticismo, que é uma fé muito fechada em si mesma, muito intelectual, que se desconecta do mundo real. Do outro lado, o neopelagianismo, que é aquela confiança arrogante de quem se acha melhor que os outros porque segue um monte de regras. É um elitismo que julga em vez de servir. E é aqui que está o perigo. Por ter essa aparência de bem, essa corrupção é vista como muito mais perigosa do que outros problemas morais mais óbvios. É como um veneno que ataca o coração da instituição, disfarçado de virtude. A receita para essa doença é radical. É um retorno ao básico, ao evangelho na sua forma mais pura. E isso significa uma coisa: abandonar a busca por glória pessoal e colocar o foco total no serviço, no sacrifício e na dedicação a quem mais precisa. Bom, e quando todas essas doenças espirituais se juntam, qual é o resultado inevitável? O conflito. A energia que deveria ser usada na missão acaba sendo gasta em brigas internas. Quem deveria ser aliado acaba virando adversário.
E aqui o texto não alivia nem um pouco. Ele fala abertamente de guerras de inveja, divisão, calúnia e chega a usar a expressão implacável caça às bruxas para descrever perseguições internas. É um cenário muito sombrio de autodestruição. A solução, então, é um apelo urgente. É preciso curar essas divisões, deixar de lado essa mentalidade de panelinhas e redescobrir o que significa ser uma comunidade de verdade, unida e reconciliada. Para fechar, depois de todo esse diagnóstico, o documento aponta para algumas áreas bem práticas, bem cruciais, que precisam de atenção para que a cura e a renovação possam de fato acontecer. E o texto identifica 3 chaves. Primeira, fortalecer os leigos. A ideia é que eles saiam das tarefas de dentro da igreja e se tornem uma força de transformação na sociedade, na política, na economia. Segunda chave, as mulheres. O documento pede para ampliar, e muito, os espaços para a presença feminina onde as decisões importantes são tomadas. E terceira, os jovens. É preciso parar de vê-los só como gente que aprende e passar a ouvi-los de verdade, como protagonistas do futuro. E aqui no fim, o texto resume sua mensagem central. Não é sobre um otimismo ingênuo, de quem finge que os problemas não existem. É sobre ser realista, mas um realista cheio de esperança. É um chamado para reconhecer os problemas, sim, mas sem nunca perder a alegria, a coragem e a força da missão. E a gente encerra com essa pergunta, que fica no ar. O diagnóstico é claro, os antídotos foram receitados, mas a grande questão é: uma instituição com séculos de história consegue mesmo se reformar de dentro para fora e curar as próprias doenças espirituais? O documento aponta um caminho, mas a jornada? Bom, a jornada ainda está acontecendo.